Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Um beijo a você, internauta, que sempre está nos acompanhando nas mídias sociais, no Instagram. Lembre-se que depois que nós acabarmos aqui, você pode ir lá no YouTube e acompanhar novamente, rever as novidades aqui que os meus convidados vão contar para vocês lá no YouTube, Programa No Salto. Agora eu vou apresentá-los. André Orsini, empresário, ele é titular da empresa Wodco, publicitário. Você é publicitário, André? Não, sou administrador. Administrador e é titular também de um grande empreendimento de logística do Andaraguá, do aeroporto de Andaraguá, em Praia Grande. Então hoje nós vamos falar novamente sobre o porto. Tenho aqui o Danilo Abondanza, falei certo? Isso aí. Ele é CEO da Modal GR, que é uma empresa, até printei aqui o seu LinkedIn, eu printei, porque eu sou dessas. E a empresa dele, ele diz: inovar e surpreender sempre. Unimos tecnologia de ponta, ideias inovadoras e pessoas fantásticas para surpreender com resultados incríveis. Agora ele vai contar pra gente como que ele faz isso. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E fala, você opera aqui, a sua empresa opera soluções tecnológicas para as grandes empresas do nosso porto. Sim. Onde fica situada a tua empresa? Aqui em Santos? Ela fica aqui em Santos, no centro, né, perto da Praça Antônio Telles, Praça da República. Temos 9 anos, vamos completar 9 anos agora em janeiro. E a gente nasceu focado muito no mercado portuário logístico, onde tinha uma grande oportunidade, né? A oportunidade de nascer a empresa foi por conta da ausência de inovação e tecnologia que tinha nesse segmento. E vimos uma oportunidade e abrimos a Modal GR. E com isso fomos trabalhando. Em 2018 a gente abriu para outros mercados ou segmentos. Hoje a gente atua, metade dos nossos clientes são do mercado portuário logístico, outra metade eu trabalho na parte de seguros, previdência, financeiro e o agro e a parte de automação industrial. Né? Você é um desenvolvedor de sistemas, de soluções de tecnologia. Minha carreira foi a faculdade, né, o bacharelado que eu fiz foi de tecnologia. E aí eu segui uma carreira de gestão de projetos, tudo, e até entrar nesse mercado portuário, meados de 2011, onde vi a oportunidade e aí fomos conversando, eu com meu sócio, até 2015 a gente ter a empresa e começar a trabalhar com ela. André, sem falar em infraestrutura, porque se a gente começa a falar de infraestrutura, tem muitos gargalos, né? Mas na parte de sistemas, tecnologia, nós temos uma cadeia logística bem posicionada? Somos produtivos? Não, ainda não. Tem muito espaço, né, Cris, para isso. A gente hoje tem alguns conceitos mundiais que Santos ou o Brasil ainda não tem, né? Por exemplo, a gente hoje não pode mais falar de porto isolado sem falar de complexo logístico, que é atrair empresas para próximo ao porto, serviços de valor agregado alto, coisas que aqui no Porto de Santos a gente ainda não tem. Então, assim, a gente tem ainda muito espaço para crescer, a Baixada tem possibilidade de receber. Eu acho que depende um pouco do Brasil fazer um pouco a sua lição de casa. Quando eu falo lição de casa, dar um pouco de segurança jurídica para quem quer investir, né, porque todos esses investimentos eles acabam vindo na grande parte de investidores internacionais, né, mas a gente tem muito por fazer. Eu acho que esse mercado é um mercado que ele ainda é muito crescente, ele vai ter muito espaço. Hoje a gente tem segmentos muito especializados e a gente precisa criar serviços que agreguem valor à mercadoria. Até quando o Brasil vai ficar exportando soja como commodity? Exatamente. Até quando o Brasil vai
perder dinheiro para o mundo, porque a gente, muitas vezes, que nem o café, a gente exporta sacas de café e importa cápsulas de café. Então, coisas que a gente poderia fazer, inclusive aqui muito próximo tempo, do Porto a gente de Santos. fala isso, né? Há muitos anos. Importa minério de ferro. Exporta minério, importa chapa de aço. Exporta minério, importa então, chapa. assim, tem muita coisa que fazer. Eu acho que isso envolve muita tecnologia, né? Envolve muito o desenvolvimento da indústria 4.0, que hoje ela tem que ficar próxima ao porto. A gente fala em economizar, né? O princípio da logística é a integração de modais, então a gente precisa ter isso próximo ao Porto de Santos. E a gente precisa ter sistema para isso. O sistema hoje é a base fundamental de tudo, né? Quando você fala em just-in-time, quando você fala em produção em cadeia, se você não tiver sistema, você não tem sincronismo. Os teus BIs que você apresenta como solução para o leque de clientes, consegue, de certa forma, suprir o que a gente falta, o que nos falta em infraestrutura? Como é que é essa dinâmica, Danilo? Eu vejo o grande ponto de inovar é fazer algo diferente para ter um resultado diferente, né? E o mercado logístico portuário, por muitos anos, ele não trabalhou essa evolução, né? Diferentemente de outros segmentos que foi evoluindo ao longo do tempo. O segmento logístico ele demorou um pouquinho para engatar, e nos anos 2000 ele começou uma crescente. E aí nos anos de 2010 veio de algumas automações, coisa que não existia, e com isso foi se evoluindo. Mas eu coloco a tecnologia sempre como meio de tudo. Tecnologia sempre como meio. Por quê? Porque, na verdade, a tecnologia não soluciona o problema. Quem soluciona o problema é a pessoa. É a pessoa que está pensando no melhor modelo, no melhor processo logístico, uma melhor evolução, uma melhor movimentação da carga, diminuição de tempo entre receber, armazenar e entregar para o cliente ou entregar no navio. Então, todo esse processo, dependendo do que você precisa, a tecnologia pode ser como meio. Trazendo a parte de dashboards, BI, como você comentou, é muita questão da visibilidade. Ou seja, você não consegue gerenciar sem você medir. Sim, quem não mede não gera, eu sempre falo isso. Isso é uma prática. Quem ensina é opinião, se você não usa indicador é opinião. Ou seja, o dashboard ele não tem que ser bonito, Sim, ele tem que ser utilizável. Isso. Ou seja, você precisa trabalhar os dados daquilo que você utiliza para você tomar uma melhor tomada de decisão. E até na evolução disso, você trazer informações preditivas, o que é? O que poderia acontecer mediante o padrão que você tem anterior e mediante as considerações futuras. O que ele pode trazer? Então, a parte de dados ela é de extrema importância quando você pensa em melhor medir, em melhor calcular, para você direcionar melhor sua rota. E aí você tem a parte de desenvolvimento, que é você melhorar uma automação, você tem a parte de robotização, né? Você pegar processos e trazer uma robotização nesse processo para você otimizar, né? Não dependendo de uma ação humana, em ações que são muito bem claras, né? E ter de uma forma autônoma. Como temos alguns portos fora do país que tem veículo autônomo, ou seja, ele consegue trazer justamente por conta que é o mesmo processo, o mesmo ciclo, da mesma forma, e ele consegue trazer um modelo matemático de inteligência artificial que ele consegue trazer essa automação desse terminal, junto com hardwares, enfim, equipamentos, todo esse processo. André, eu entrevistei o Molitza a semana passada e ele esteve em Singapura, até deu uma passeada na Ásia, e ele falou justamente sobre isso, que eles antecipam a demanda. Aqui nós estamos com o nosso sistema Anchieta imigrantes colapsado, né? Podemos dizer que ele está colapsado. Lá não. Eles antecipam a demanda. Então, o porto, que tinha uma capacidade de 16 milhões de containers ano, ampliou a sua capacidade para 35 milhões de containers. Já faz os 35? Não, mas tem condições de fazê-lo imediatamente. Nós esperamos colapsar. É uma conversa até, é uma repetição monótona, né? Assim, uma conversa antiga. É a gente triste, espera né? colapsar. Porque assim, a gente já tem experiência aqui que mostra o seguinte. A primeira vez que eu escutei falar nessa relação porto-cidade, que hoje se fala tanto aqui, foi em 2007 em Barcelona. A primeira vez que eu vi um terminal totalmente automatizado foi em 2009 em Roterdã. Quer dizer, a gente mostra, por exemplo, o porto de Vancouver. Ele nos deu uma lição uma vez
de antecipação de 50 anos do mercado. O que é isso? É planejamento. E é muito simples, é matemático. Foi uma lição que o governo nos deu o seguinte: olha, se hoje temos tantos milhões de habitantes, numa faixa crescente nos próximos anos de tantas pessoas, teremos automaticamente tantos de volume para gerar. O que o governo tem que fazer? Ele tem que começar a planejar, às vezes, desapropriações para poder passar o desenvolvimento, rodovias, infraestrutura. Então, quer dizer, isso é uma questão de planejamento. O Brasil, ele vem numa cultura de resolver o problema do passado, aquilo que está travancado. Por exemplo, fizemos uma nova descida da rodovia Imigrantes, só pode para automóvel. Quem é o grande mercado nosso aqui hoje? É caminhão. Então, o que nós temos? A mesma rodovia de 1940, que hoje tem um estrangulamento, sexta-feira bateu recorde, 16.500 caminhões num dia. Quer dizer, e se a gente tem um problema físico na rodovia Anchieta? Utilizamos a rodovia de descida, o que acontece? Vamos ter que subir todos os caminhões pela Imigrantes. Né? A gente pega um outro problema nosso aqui da Baixada, que eu falei semana passada, num programa que eu participei. Nós estamos aqui há 10 anos pagando uma conta que não é nossa. Todo morador da Baixada, quando vai final de semana para São Paulo, é obrigado no domingo à noite a jogado pela Anchieta para ficar preso no comboio e arriscado até arrastão, até assalto. Então, quer dizer, a gente vem sempre resolvendo um problema que já é caótico para trás. E sempre é tomada alguma medida quando chega ao extremo. A gente nunca trabalha com planejamento, a gente nunca trabalha com uma ação antecipada daquilo que vai acontecer. Né? O Porto foi muito bem colocado quando ele falou o seguinte: os terminais se modernizaram, mas a infraestrutura não. Então, o que adianta hoje a gente ter portos modernos, com investimento, com equipamentos que movimentam e bate recorde de movimentação, e a gente não vai conseguir chegar e sair caminhão das rodovias? Quer dizer, é até incoerente. Agora, quem toma a decisão de todos os terminais hoje aqui do Porto são os investidores internacionais. E aí eles falam: vamos pôr dinheiro no Porto de Santos, ou vamos pôr aqui no Porto de Roterdã, ou no Porto de Singapura, onde a gente sabe que em 2 anos vai acontecer. São players globais, São né? players globais. Os caras estão no mundo inteiro. Hoje temos isso. Então, assim, eu acho que está na hora do Brasil parar de ser primário, começar a ser profissional, né? E fazer um planejamento de 20, 30 anos para frente das necessidades que tem e a gente começar a cumprir isso. Porque é uma vergonha, né, esse papel que a gente vem passando perante ao mundo de sempre estar resolvendo o problema do passado. Bem, o André falou e disse: parar de ser primária. É verdade. Parece que nós temos estagiários aí a tomar decisões importantes por todos nós, porque se nós não tivermos uma programação, um planejamento estratégico de logística no Porto de Santos, cuja operação passa 30% do PIB, imagina as demais áreas do país inteiro. Nós vamos falar, a gente vai tomar uma aguinha, você também na sua casa vai só tomar uma aguinha, daqui a pouco nós voltaremos com essa e outras novidades, porque eles terão novidades positivas para nós não ficarmos aqui só falando mal, e temos que falar das autoridades que não fazem o trabalho delas. Só o tempo de você tomar uma aguinha.